Olá, meus caros alunos, voltamos com a segunda parte da aula Farmacologia Gástrica. Agora veremos os fármacos utilizados para controlar a acidez, ou seja, para controlar a secreção gástrica, a secreção do estômago. Então, como eu havia falado na última aula, os fármacos usados para controlar os distúrbios gástricos podem ser divididos em dois grupos: os redutores da acidez, que se enquadram os antiácidos, os antagonistas dos receptores H2 da histamina e os inibidores da bomba de H+, ou seja, da bomba de prótons. O segundo grupo são os protetores da mucosa gástrica. Se enquadram nesse grupo o sucralfato, os compostos de bismuto e os análogos das prostaglandinas. Vamos iniciar pelos antiácidos. Então, os antiácidos nada mais, nada menos são do que bases fracas que vão reagir com o ácido clorídrico numa reação de neutralização, formando sal e formando água. Então, por consumir o ácido clorídrico, os antiácidos diminuem a acidez do estômago. São usados principalmente para tratar as dispepsias e para promover o alívio sintomático da úlcera péptica. Então, eles não são usados para tratar a úlcera péptica, mas podem ser utilizados para aliviar os sintomas da acidez. São menos eficazes nas úlceras gástricas do que nas úlceras duodenais. Os principais representantes dos antiácidos é o bicarbonato de sódio, o bicarbonato de cálcio, o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio. Então, como eu havia falado para vocês, esses antiácidos vão reagir com o ácido clorídrico, vão formar sal e vão formar água. As principais reações adversas dos antiácidos decorrem da formação do sal. Então vamos dar uma olhadinha em quais as principais reações adversas ou quais os principais antiácidos e suas peculiaridades. O primeiro antiácido que nós vamos falar é o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio tem um efeito laxante. E ele tem um efeito laxante porque o cloreto de magnésio que é formado com a reação com ácido clorídrico, ao ser formado, ele se torna um pó insolúvel, um pó com propriedades de aumentar o peristaltismo do trato gastrointestinal. Por isso que ele tem esse efeito laxante. O hidróxido de magnésio não produz alcalose sistêmica, já que ele não é absorvido ou pouco absorvido pelo trato gastrointestinal. Então ele reage com ácido clorídrico, ele forma o cloreto de magnésio, ele não é absorvido e aumenta o peristaltismo do trato gastrointestinal. Já o hidróxido de alumínio, ele tem um efeito constipante. E ele tem um efeito constipante porque o cloreto de alumínio, que é formado a partir da reação com ácido clorídrico, ele também não é absorvido e ele diminui o peristaltismo do trato gastrointestinal. Então, o hidróxido de magnésio tem efeito laxante e o hidróxido de alumínio tem efeito constipante. Por essa razão, na maioria das vezes, ou muitas vezes, a indústria farmacêutica ela associa o hidróxido de magnésio com o hidróxido de alumínio, pois o efeito laxante do hidróxido de magnésio é anulado pelo efeito constipante do hidróxido de alumínio, assim como o efeito constipante do hidróxido de alumínio é anulado pelo efeito laxante do hidróxido de magnésio. Aí nós não observamos nem efeito laxante, nem efeito constipante, e aí nós temos uma reação de neutralização sem muitas reações adversas. Já o bicarbonato, ele vai atuar rapidamente, vai conseguir elevar o pH gástrico para 7,4 aproximadamente. Então ele é um antiácido muito potente, muito forte, mas por ele ser absorvido pelo trato gastrointestinal, vai promover também uma alcalose sistêmica, ou seja, ele não pode ser utilizado de forma indiscriminada, também não pode ser usado por longo tempo, nem por pacientes com dieta restritiva sódica, porque o bicarbonato, na maior parte das vezes, ele é administrado na forma de sal sódico, bicarbonato de sódio. E pacientes que apresentam hipertensão, pacientes que apresentam níveis elevados da pressão arterial, o sódio ele contribuirá com o aumento ou com a manutenção dessa hipertensão. Então, os antiácidos são indicados para dispepsias, para alívio sintomático na úlcera péptica
E para refluxo esofágico, então, são fármacos sintomáticos, não são usados como tratamento crônico. As contraindicações estão voltadas principalmente para o bicarbonato. Quando ele é utilizado por longo tempo, ele aumenta muito o pH, podendo causar alcalose metabólica. Além disso, o bicarbonato, ao ser metabolizado, vai produzir CO2 e o CO2 vai estimular a célula G a produzir mais gastrina. Como nós vimos anteriormente, mais gastrina significa maior estímulo da célula parental a produzir H+, ou seja, o bicarbonato neutraliza o H+, mas o bicarbonato ele estimula a produção de mais H+. Então isso vira um ciclo vicioso, ou seja, depois que ele for interrompido o seu uso, provavelmente o paciente terá uma acidez muito maior do que antes do seu uso. Então aqui nós podemos ver um resumo desses antiácidos. Os antiácidos ditos sistêmicos, como o bicarbonato. O bicarbonato ele vai neutralizar a acidez do estômago, mas o sal formado, o bicarbonato de sódio, ele vai ser absorvido e provocará aumento do pH no plasma sanguíneo. Já os antiácidos que são ditos não sistêmicos, como o carbonato de cálcio, como o hidróxido de magnésio, como o hidróxido de alumínio, também neutralizarão o ácido do estômago, mas esses antiácidos produzirão sais insolúveis, sais que não serão absorvidos pelo trato gastrointestinal. Então, a maior parte das vezes, as reações adversas desses antiácidos estão associados a qual sal eles formarão após a neutralização com o ácido clorídrico. Então, resumindo, antiácidos: bicarbonato de sódio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e carbonato de cálcio têm o mesmo mecanismo de ação. Eles agem por neutralização química do ácido clorídrico. O bicarbonato de sódio tem como desvantagem produzir alcalose metabólica, pois ele é absorvido pelo trato gastrointestinal. Além disso, produz CO2, que vai estimular a célula G a produzir mais gastrina. Mais gastrina significa mais acidez. Ou seja, ele neutraliza o ácido, mas ele produz um aumento da acidez gástrica. O hidróxido de alumínio tem como desvantagem a produção do cloreto de alumínio, que tem ação constipante. Então, ao ser utilizado, ele vai reduzir o peristaltismo do trato gastrointestinal. O hidróxido de magnésio, ele tem como desvantagem sua ação laxante. Então, o cloreto de magnésio também não é absorvido pelo trato gastrointestinal, mas ele aumenta o peristaltismo do trato gastrointestinal. E o carbonato de cálcio também tem efeito constipante, pode produzir cálculos renais, tem sabor desagradável e, como o bicarbonato de sódio também produz CO2 no estômago, também estimula a célula G a produzir gastrina. Então vimos os antiácidos. Antiácidos são utilizados principalmente como efeito agudo, ou seja, como sintomático para reduzir a acidez momentânea do estômago, jamais são utilizados como tratamento crônico. Vamos ver agora outros fármacos que vão reduzir a acidez, podem esses sim ser utilizados em tratamento crônico. O primeiro que veremos são os antagonistas dos receptores H2. Então, o mecanismo de ação desses antiácidos é bloquear o receptor da histamina H2, ou seja, bloquear a ação estimulatória da histamina na célula parietal. Então, nós vimos que a célula parietal ela apresenta 3 tipos de estímulos. Um deles é o H2, ou seja, a célula enterocromafim, produtora de histamina, ao ser estimulada pela gastrina, produz histamina, e a histamina age nos seus receptores H2, aumentando a atividade da bomba de prótons. Então, o fármaco, quando inibe os receptores H2, ele inibe pelo menos um dos estímulos que produzirão o aumento da atividade da bomba de prótons. Ele é altamente seletivo, os inibidores dos receptores H2 são altamente seletivos, bloqueiam H2 em detrimento dos receptores H1 ou dos H3, e eles conseguem inibir de 60% a 70% da secreção total do ácido. Não inibem completamente, porque, como nós vimos, a bomba de prótons, ou melhor, a célula parietal,
possui outros estímulos que induzirão a secreção ácida. Então, os inibidores dos receptores H2, eles bloquearão apenas uma via, que é a via produzida pela histamina. A gastrina e a acetilcolina continuam livres para estimular a célula parietal. Então, os principais antagonistas dos receptores H2, nós temos aí na tela cimetidina, ranitidina, famotidina e nizatidina, são os principais. Observemos que eles possuem uma estrutura molecular muito parecida com a histamina. Por essa razão, esses fármacos irão competir com a histamina por ligação nos receptores H2. Se tem muito fármaco, nós temos bloqueio. Se a histamina aumenta, obviamente esse bloqueio é deslocado e aí nós temos a secreção ácida do estômago. Em relação à farmacocinética, nós estamos comparando nessa tabela os inibidores dos receptores H2, cimetidina, ranitidina, famotidina e nizatidina com relação à sua biodisponibilidade. O fármaco desses fármacos, o mais biodisponível é a nizatidina. Mais de 90% da sua dosagem inicial está biodisponível na circulação sistêmica. Em segundo lugar, nós temos a cimetidina e ranitidina e famotidina. Eles apresentam aproximadamente metade da sua dosagem biodisponível depois da sua administração oral. Meia-vida plasmática. Com relação à meia-vida plasmática, nós temos que a famotidina é o que apresenta maior meia-vida plasmática, entre 2,5 e 4 horas, seguido por cimetidina e ranitidina, com aproximadamente 1 hora e meia a 2 horas e meia com relação à sua meia-vida plasmática. A duração do efeito, obviamente, para a famotidina, que apresenta maior meia-vida plasmática, também é o que apresenta maior duração de efeito, aproximadamente 12 horas, seguido por cimetidina, ranitidina e nizatidina, com um tempo aí que varia entre 6 a 8 horas aproximadamente. E o efeito relativo sobre a atividade do sistema P450, ou seja, a alteração do metabolismo de outras drogas, nós temos que a cimetidina ele tem uma grande possibilidade de alterar o metabolismo de outros fármacos, por alterar a atividade de enzimas do citocromo P450, mas famotidina e nizatidina não apresentam essa atividade, e a ranitidina apresenta uma pequena atividade sobre o sistema enzimático P450. Com relação à eficácia, então, também estamos comparando os 4 principais fármacos inibidores ou bloqueadores dos receptores H2. O de referência por ser o primeiro foi a cimetidina. Cimetidina foi dada uma potência relativa 1 aproximadamente. Ranitidina e nizatidina apresentam uma potência entre 4 a 10 vezes maior do que a cimetidina. E a famotidina apresenta uma potência de 20 a 50 vezes maior do que a cimetidina. Então, quando é que são usados os antagonistas dos receptores H2 da histamina? São usados nas dispepsias não ulcerosas, ou seja, nas alterações da secreção ácida, quando o estômago está produzindo em abundância o ácido clorídrico, ele é utilizado para bloquear essa secreção abundante. Também é usado para sangramento relacionado ao estresse, ou seja, quando a produção muito abundante de ácido clorídrico, o ácido clorídrico ele agride a mucosa do estômago, produz sangramento, também pode ser utilizado nessa situação para redução da atividade da célula parietal. Quais os principais efeitos adversos dos antagonistas do receptor H2? A maior parte deles se refere à cimetidina, como a ginecomastia, a galactorreia, a oligoespermia e impotência sexual, é causada particularmente pela cimetidina, e os demais podem produzir diarreia, cefaleia, sonolência, dor muscular, constipação e redução da contagem de plaquetas. Os antagonistas dos receptores H2 podem interagir com outros fármacos, principalmente a cimetidina, que inibe as enzimas do citocromo P450, então aumentará o tempo de meia-vida da varfarina, da fenitoína, dos antidepressivos tricíclicos, dos benzodiazepínicos e da sulfonilureia. Esses fármacos terão
aumento do tempo de meia-vida, consequentemente, aumento dos seus efeitos e poderá, portanto, produzir reações tóxicas. Então, vimos os antiácidos, agora vimos os antagonistas dos receptores H2. Para finalizar os redutores da acidez, falaremos sobre os inibidores da bomba de prótons. Então, representantes dos inibidores da bomba de prótons, nós temos o lansoprazol, o omeprazol, rabeprazol e o pantoprazol. Existem muitos outros. Esses são os principais, os mais usados na clínica. São os fármacos mais usados. A gente tem um gráfico aí mostrando o número de vendas em bilhões de dólares, né? Eles são profármacos, eles são administrados como fármacos inativos e eles são ativados apenas em ambiente ácido. Então, a acidez do estômago produzirá a ativação desses fármacos. Por essa razão, para que a ativação não ocorra antes dele atingir a célula parietal, para que não ocorra na mucosa gástrica, os inibidores da bomba de prótons são administrados na forma de comprimidos revestíveis ou cápsulas ácido resistentes. Ou seja, eles passarão pelo ambiente ácido da mucosa gástrica, não sofrerão ativação, serão absorvidos pela corrente sanguínea, serão levados até a célula parietal e aí, quando eles chegam na célula parietal, aí sim, eles no ambiente ácido sofrerão ativação e essa ativação inibirá a bomba de prótons. Então, a inibição não ocorre antes porque o seu efeito seria reduzido comparado à ação do fármaco apenas ao chegar na célula parietal. Então, seu mecanismo de ação, independentemente de qual estímulo chegue até a célula parietal, seja a acetilcolina, seja a histamina, ou seja a gastrina, independente de qual estímulo, a bomba de prótons ela será inibida pelos fármacos inibidores da bomba de prótons. Então, isso significa que são fármacos mais eficientes do que os antagonistas dos receptores H2, pois o metabolismo da bomba de prótons será inibido mesmo que aquela célula seja estimulada por quaisquer um dessas vias, a via colinérgica, a via histaminérgica ou através da gastrina. Um outro detalhe é que a ligação dos inibidores da bomba de prótons com o transportador de prótons, ou seja, com a proteína, é uma inibição irreversível. Isso significa que ela é mais duradoura do que o efeito dos antagonistas dos receptores H2. Ao se ligar, a bomba de prótons ela está permanentemente inativa, consequentemente ela precisará ser substituída por uma outra bomba de prótons após uma síntese proteica. Isso vai levar tempo e esse tempo é o tempo de ação dos inibidores da bomba de prótons. Nós podemos observar a farmacocinética dos inibidores da bomba de prótons. Eles são fármacos que apresentam rápida absorção, são fármacos que, ao serem administrados com alimentos, apresentam redução da sua biodisponibilidade. Por essa razão, eles são administrados geralmente no início da manhã em jejum, pois os alimentos reduzem a sua biodisponibilidade e também são administrados na sua forma protetora da acidez gástrica. Apresentam metabolismo de primeira passagem, ou seja, ao passar pelo fígado, há redução também da sua biodisponibilidade e a sua eliminação é uma eliminação renal. Como nós podemos observar nessa tabela, comparando diversos inibidores da bomba de prótons, todos eles apresentam um pKa ácido, ou seja, eles vão agir principalmente em ambientes ácidos. Eles apresentam biodisponibilidades diferentes. Esomeprazol, lansoprazol e pantoprazol são os que apresentam maior biodisponibilidade, aproximadamente 80%. O omeprazol e o rabeprazol apresentam aproximadamente metade da sua biodisponibilidade, ou seja, aproximadamente 50%. Com relação ao tempo de meia-vida, nós podemos observar que o pantoprazol e que o rabeprazol são os que apresentam maior tempo de meia-vida, entre 1 hora e 2 horas aproximadamente. Osomeprazol
E o lansoprazol apresenta aproximadamente um tempo de meia-vida de 1,5 horas. Isso faz com que o pantoprazol e o rabeprazol apresentem um tempo de ação muito mais longo do que os demais, chegando até 4 a 5 horas aproximadamente. Então aqui nós podemos observar o mecanismo de ação dos inibidores da bomba de prótons. Então aqui nós temos uma molécula padrão dos inibidores da bomba de prótons, pode ser o omeprazol, por exemplo. Eles apresentam esse anel que é chamado anel benzimidazólico e um anel piridínico. E esses dois anéis são unidos através dessa ligação sulfato. Então, essa ligação sulfato entre o anel benzimidazólico e pirimidina é uma ligação que vai ser alterada pelo ambiente ácido. Então, o inibidor da bomba de prótons, ao ser administrado por via oral, ele será absorvido pela corrente sanguínea. Como nós vimos, ele passará pelo fígado e sofrerá um metabolismo de primeira passagem. Ao chegar na célula parietal, ele passará para um ambiente ácido e aí ele sofrerá diversas modificações, principalmente relacionadas à ligação sulfato, e essa ligação sofrerá diversas alterações moleculares que culminarão com a ligação do enxofre na bomba de prótons, principalmente em resíduos de cisteína, provocando assim uma ligação disulfeto irreversível. Essa ligação irreversível faz com que a bomba de prótons não funcione mais, a bomba de prótons seja inativada permanentemente. Consequentemente, apenas após uma nova síntese, a bomba de prótons voltará a funcionar. Então, por essa razão, os inibidores da bomba de prótons precisam de um ambiente ácido para que haja alterações na sua constituição, na sua estrutura molecular, para se tornar um fármaco ativo. O profármaco se transforma no fármaco ativo, e esse fármaco ativo sim inibirá a bomba de prótons, principalmente em resíduos de cisteína. Algumas características dos inibidores da bomba de prótons: eles são administrados por via oral, com revestimento ácido resistente, a sua desintegração ocorre apenas no intestino, a absorção rápida, e eles se acumularão nos canalículos secretores do ácido. É lá que vai haver a conversão da forma inativa na sua forma ativa. Principais efeitos adversos relacionados aos inibidores da bomba de prótons são alterações do trato gastrointestinal, como náuseas, vômitos, dor abdominal, constipação, flatulência e diarreia. Entretanto, existem relatos de uma hipergastrinemia, ou seja, parece que os inibidores da bomba de prótons podem produzir um aumento da secreção de gastrina, e não se sabe ainda ao certo, mas admite-se que pode ser por um efeito trófico. Não se sabe ao certo também, mas também acredita-se que os inibidores da bomba de prótons possam apresentar efeitos teratogênicos. Interações dos inibidores da bomba de prótons. Então, eles diminuem a acidez do estômago, consequentemente, eles reduzem a absorção de fármacos que dependem dessa acidez para serem absorvidos, como, por exemplo, o cetoconazol, como, por exemplo, a digoxina. Então, pessoas que fazem uso de cetoconazol ou digoxina juntamente com o omeprazol, por exemplo, eles terão comprometidas as absorções desses fármacos, do cetoconazol e da digoxina, consequentemente, terão redução da atividade desses fármacos. Também os inibidores da bomba de prótons inibirão enzimas do citocromo P450. Consequentemente, nós teremos aumento da meia-vida de alguns fármacos, como benzodiazepínicos, como a varfarina e como a fenitoína. Então, esses fármacos terão seus efeitos amplificados pela inibição das enzimas do citocromo P450 produzidos pelos inibidores da bomba de prótons. Então, falamos sobre o grupo de fármacos que são redutores da acidez gástrica. Agora vamos falar sobre os protetores da mucosa gástrica. Vamos falar em conjunto sobre o sucralfato e os compostos de bismuto, que apresentam o mesmo mecanismo de ação,
apesar de apresentarem estruturas moleculares diferentes. Então, o sucralfato é composto de sacarose complexado com hidróxido de alumínio. Esse composto de sacarose ele se polimeriza e ele consegue se aderir às úlceras produzidas pelas lesões da mucosa gástrica. Portanto, ele não é absorvido, ele age localmente, protegendo apenas as úlceras da mucosa gástrica. Já os compostos de bismuto são formados por subsalicilados de bismuto e, assim como o sucralfato, também forma um polímero, também se liga apenas nas úlceras gástricas, nas úlceras pépticas, protegendo assim a mucosa de novas lesões, ou melhor, protegendo assim a mucosa da maior agressão naquela úlcera péptica. Sucralfato é formado por sacarose, como eu já falei, sacarose octasulfatada, então nós podemos verificar que é uma sacarose com bastante sulfato e apresenta na sua estrutura molecular hidróxido de alumínio. Quando o sucralfato atinge o estômago, ou seja, em pH ácido, ela se polimeriza, ela forma um gel e esse gel consegue recobrir apenas as úlceras, ou seja, vai proteger, já que apresenta o hidróxido de alumínio, apenas as úlceras serão protegidas como uma espécie de muco. Então vamos ver aqui na figura, fica mais fácil da gente entender. Então nós temos aqui o sucralfato, ele se polimerizou, como a gente pode ver aqui, e essa polimerização ocorre em virtude do ácido gerar cargas negativas nos grupamentos sulfatos. Então nós temos aqui essas cargas negativas vão unir diversas moléculas de sacarose e essa sacarose, ou melhor, esse polímero de sacarose, juntamente com o hidróxido de alumínio, ele vai revestir a úlcera gástrica e ao revestir o ácido não consegue mais atuar porque ele é neutralizado pelo hidróxido de alumínio, que faz parte da constituição do sucralfato. Então nós temos aqui algumas características. O sucralfato e o subsalicilato de bismuto, eles agem localmente. Tem como efeitos colaterais, o sucralfato pode causar constipação, boca seca e hipofosfatemia. E o subsalicilato de bismuto pode causar náuseas, vômitos, diarreia, tontura, cefaleia, escurecimento dos dentes ou da língua e escurecimento das fezes em virtude da formação do sulfeto de bismuto. E aí, para finalizar a nossa aula, nós teremos agora os análogos das prostaglandinas. Então, como análogo das prostaglandinas, nós temos como principal exemplo o misoprostol, é o análogo da PGE2. Se ele é o análogo da PGE2, ele vai se ligar no receptor da prostaglandina e vai agir tal qual a prostaglandina, estimulando a produção de muco e reduzindo a secreção de HCl. Com relação à sua farmacocinética, o misoprostol é administrado por via oral, apresenta uma rápida absorção, é metabolizado em ácido livre, que é um metabólito ativo ainda, apresenta uma meia-vida de aproximadamente 30 minutos, portanto ele é administrado entre 3 a 4 vezes ao dia, e a sua eliminação é renal. Contraindicações do misoprostol. Pessoas que são hipersensíveis ao misoprostol, obviamente não podem usar, terão reações alérgicas. E mulheres grávidas, uma vez que a prostaglandina promoverá contrações coordenadas do corpo lúteo gravídico, portanto, ele poderá produzir potencialmente aborto, alterará as contrações do útero. Então, o misoprostol não deve ser utilizado, né, em mulheres grávidas, ele produzirá aumento das contrações uterinas. Como reações adversas, o misoprostol pode produzir diarreia, também pode produzir dor abdominal. Então, nós temos aqui a ação do misoprostol, obviamente idêntica à prostaglandina PGE2. Ele agirá estimulando as células mucosas a produzir muco, a produzir o bicarbonato, e ele inibe as células parentais a produzir mais ácido clorídrico. Então, ele agirá como a prostaglandina, estimulando a proteção gástrica e inibindo a produção de HCl pelas células parentais. Então, qual o melhor fármaco a ser utilizado?
Então, nós temos aqui um gráfico que mostra a redução das úlceras pépticas após 4 semanas de tratamento. Como nós podemos visualizar, os inibidores da bomba de prótons são os mais eficientes, quase 100% de redução da úlcera péptica em pacientes após 4 semanas. Os demais fármacos eles apresentaram uma eficiência muito parecida, obviamente uma eficiência que não é ruim, aproximadamente aí 80% ou muito próximo de 80%. Não é ruim, mas obviamente os melhores fármacos utilizados para um tratamento crônico da úlcera péptica são os inibidores da bomba de prótons. E aqui nós temos um resumo de tudo que a gente viu nessas duas aulas sobre a farmacologia gástrica. Então nós temos aí uma célula parental que recebe diversos estímulos, acetilcolina, histamina, gastrina e a prostaglandina E2, que é um inibidor. Então, a cimetidina, ranitidina ou outros inibidores histaminérgicos, eles se ligam no receptor H2 da histamina, bloqueando a ação da histamina, bloqueando uma das vias estimulatórias da bomba de prótons. Nós temos, obviamente, outras vias, como a acetilcolina e também como a gastrina. Para que possamos inibir totalmente a atividade da célula parental, são utilizados principalmente inibidores da bomba de prótons, como o omeprazol, por exemplo. Então, o omeprazol vai se ligar na bomba de prótons, independentemente de qual estímulo, eles poderão inibir a bomba de prótons. E como gastroprotetores, podem ser utilizados os análogos da prostaglandina, como o misoprostol, por exemplo, que vai se ligar no receptor da prostaglandina E2, vai inibir a atividade da bomba de prótons e vai estimular as células mucosas a produzir muco e produzir bicarbonato, que irá proteger, portanto, a mucosa gástrica. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Essa aula, como vocês sabem, foi dividida em duas partes. Na primeira parte, eu falei sobre a atividade gástrica, sobre a célula parental, seus estímulos e seus fatores inibidores, e falei também sobre as principais doenças que estão relacionadas com a atividade gástrica. Nessa segunda parte, eu falei sobre a farmacologia para o tratamento dos distúrbios gástricos. Falei sobre os inibidores da bomba de prótons, sobre os antagonistas da histamina e falei também sobre os antiácidos, além dos gastroprotetores, o sucralfato, o subsalicilato de bismuto e os análogos da prostaglandina, o misoprostol. Na próxima videoaula falaremos sobre a farmacologia da tireoide. Então, como são usados os fármacos para o hipertireoidismo, como são utilizados os fármacos para o hipotireoidismo. Então, não percam a próxima videoaula.